bem-vindo à nossa segunda aula. Espero que você tenha gostado da primeira aula e isso tenha te motivado a continuar aprendendo. Nessa segunda aula, nós vamos aprender alguns mitos sobre a língua de sinais. O meu computador aqui está ansioso, ele quer que você aprenda rápido e ele passou sem nem eu mandar. Então, nós vamos aprender alguns mitos sobre a língua de sinais. Por que é importante aprender sobre isso? Muita informação é divulgada e algumas informações equivocadas acabam sendo transmitidas. A gente sabe que todo esse conhecimento, né, todo e qualquer conhecimento, ele vai se modificando com o passar do tempo. Principalmente conforme a gente vai pesquisando, né, vai aprendendo, vai tendo contato com a pessoa. Então, nós vamos entendendo melhor alguns conceitos. Então, mais na frente, na aula de história, e por isso que é importante a gente aprender um pouco sobre a história das pessoas surdas, você vai entender por que existiam alguns desses conceitos errados. Mas, como nós já estamos aqui há mais tempo neste caminho, estamos aqui para te ajudar. Vamos te dar um atalho. Então, assim, nós vamos te ajudar a esclarecer alguns conceitos que estão distorcidos. Alguns foram motivados por algumas pessoas ou grupo de pessoas e outros foram pela falta de conhecimento mesmo das pessoas. E por isso estamos aqui para esclarecer. Então vamos lá. Mito ou verdade? Libras é a linguagem de sinais. Então, esse é um conceito antigo. Realmente, no passado, achava que Libras ou as línguas de sinais eram uma linguagem. Então, aí você está pensando, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, olha só. Linguagem é a nossa capacidade de se comunicar. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, mas os animais também têm a capacidade de se comunicar. Só que eles se comunicam de forma diferente. Por exemplo, o cachorro late, rosna, o gato mia, arranha. Também. Então, veja que a linguagem é uma maneira de a gente expressar, né, o que estamos sentindo, nossas ideias. E a língua é uma especialização dessa linguagem. Como assim? Por exemplo, a linguagem existe a linguagem artística, linguagem corporal, né? Quando, por exemplo, se a pessoa toma um susto, ela geralmente inclina o corpo para trás, né? Assim. Ou então, quando a pessoa está interessada em alguma coisa, ela se inclina. O quê? O que foi? Então, assim, então essa é uma linguagem corporal, o corpo transmitindo uma mensagem. Mas também nós temos a linguagem artística, né? Dança, cinema. Então, através de vídeo, de áudio, de pinturas, nós conseguimos transmitir uma informação. Então, nós conseguimos nos comunicar. Existe a linguagem de computador, linguagem de programação. Então, veja que são vários tipos de meios de se comunicar. Mas a língua é uma especialidade dessa linguagem. Então, pense como a linguagem como algo amplo e a língua é algo mais específico. Ele precisa ser mais metódico, né? Ele precisa seguir algumas regras. Então, a língua acaba se tornando uma parte dessa linguagem, mas uma parte muito importante. E o problema é que, por ser visual, alguns acreditavam que Libras eram, ou as línguas de sinais, eram uma linguagem. Assim como um desenho, que é algo visual. Mas não. Estudos científicos já comprovaram que Libras é uma língua, assim como a língua portuguesa. Então, veja, antigamente as pessoas comparavam língua de sinais com gestos, com mímica, ou como se fosse um desenho, vamos por assim dizer. Mas não, coloca essa ideia para lá. Libras é uma língua. Ela tem uma gramática, ela possui regras e a gente não pode usá-la de qualquer jeito, senão você fica incompreensível. Assim como a língua portuguesa.
Eu posso falar de qualquer forma? Não, algumas coisas ficam incompreensíveis se eu mudar a ordem. Quer um exemplo? Por exemplo, eu comprei um carro, mas se eu trocar, carro comprou eu. Pode? Um carro pode me comprar? Entendeu? Que algumas regras, para que a mensagem seja passada da forma correta, algumas regras daquela língua ela precisa ser obedecida. A Libras é da mesma forma, ou qualquer outra língua de sinais. Então, Libras tem uma gramática com todos os estudos que você possa imaginar. Morfologia, fonologia, sintaxe, estudos linguísticos, sociolinguísticos e por aí vai. Semântica, pragmática, todos os estudos e todos os conceitos que existem nas línguas orais existem nas línguas de sinais também. Um dos estudos que eu acho bem interessante particularmente, ele foi voltado para as áreas do cérebro. Então, por exemplo, o lado esquerdo do cérebro ele é responsável pela linguagem e o lado direito ele processa informações visuais e espaciais. Por exemplo, quando eu quero pegar alguma coisa ou ir andar até um lugar e sentar, eu vou usar meu lado direito, que ele vai ser responsável por essa área visual e espacial. E quando eu quero me comunicar, quero falar, independente da língua, português, inglês, eu vou usar o lado esquerdo do cérebro. E como foi feita essa pesquisa? Pessoas surdas que tinham algum dos lados do cérebro lesionado devido a um acidente. Então, quando a pessoa tinha o lado esquerdo afetado, essa pessoa tinha dificuldade linguística na hora de montar uma frase em língua de sinais, de se comunicar, de obedecer às regras para que a comunicação ficasse compreensível. Mas, quando uma pessoa surda tinha lesionado o lado direito, que é o responsável pelo processamento visual e espacial, embora ela tivesse dificuldade, por exemplo, de desenhar, de se localizar, tipo um georreferenciamento, ela conseguia se comunicar em língua de sinais. Não é interessante? Então, esse e outros estudos comprovaram que Libras é uma língua. Um estudioso importante é o de Stokes, que lá desde a década de 60 ele já comprovou que as línguas de sinais são sim uma língua, assim como as línguas orais. Tem esse status linguístico. Chique, né? Entendeu? Então, coloca aí na sua mente. Libras, a gente pode ver até a sigla. Libras, Língua Brasileira de Sinais. É uma língua. Coloca na sua cabeça. Parece algo tão óbvio, mas muita gente tem dificuldade. Até hoje as pessoas falam da linguagem dos sinais, da linguagem do Libras. Mas lembre-se, é Língua Brasileira de Sinais. Libras é uma língua, certo? O segundo, mito. Eu já vou dizendo que é mito. Não tenho paciência para perguntar se é mito ou verdade. Surdo-mudo. Eita, esse é difícil de tirar da mente das pessoas. Até hoje a gente vê as pessoas chamando a pessoa surda de surdo-mudo, mudinho. Por favorzinho, não faça isso. É surdo, pessoa surda, surdo, surda. Algumas pessoas que não se identificam como pessoas surdas, você vai ver numa outra aula sobre identidade. Eu fico só falando do que vem depois, né? Fico ansiosa. Mas você vai entender que nem todos os surdos sabem ou usam Libras. Então, eles não se identificam como surdos. Então, eles preferem ser chamados de pessoa com deficiência auditiva. Então, o melhor para você chamar a pessoa é pelo nome dela. Mas, se você quer se referir àquela especificidade, você vai chamar de pessoa surda, surdo, surda. Ou pessoa com deficiência auditiva. Certo? Não chama de surdo-mudo. Aí você pode se perguntar, mas por que não pode chamar se ele é surdo-mudo? Então, aí é que tá. Ele não é surdo-mudo. Ele é apenas surdo. Sério? Tô falando sério. É verdade. O que é uma pessoa muda? Eu não tô dizendo que não existem surdos mudos. Pessoa que é surda e também é muda. Existe, mas a maioria são apenas
surdos. Por quê? Uma pessoa muda, ela tem problema ou algum distúrbio, transtorno, ou aconteceu algo no seu aparelho fonador e ela não consegue emitir som. A pessoa surda, ela tem o seu aparelho fonador, ok, está tranquilo, sem nenhuma disfunção. Mas muitos deles, por falta de estímulo, então eles acabaram não, principalmente por causa da falta do estímulo auditivo, e não foram treinados, né, de uma outra forma, estimulando de uma outra forma, e aí eles não falam a língua portuguesa oral, né? Mas eles conseguem emitir som. Por exemplo, eles conseguem gritar. E alguns balbuciam ou falam algumas palavras, né? Às vezes não consegue falar uma frase inteira, mas algumas palavras você percebe que eles conseguem falar. Isso é mais que suficiente para você perceber que eles não são mudos. Se eles fossem mudos, não emitiria som. Entendeu? Então, eles são surdos, mas eles falam através da língua de sinais, mas também, se eles tiverem um acompanhamento, fonoaudiólogo, fazendo a terapia, eles podem ter a fala restituída, eles podem aprender a falar uma língua oral, entendeu? Então, não fala surdo-mudo, não fala mudinho. Pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva. Combinado? Combinado, por favor. Terceiro mito. Libras é universal? Por exemplo, se eu for lá nos Estados Unidos, eu vou falar Libras e qualquer surdo vai me entender? Eu posso ir lá na França, me comunicar com Libras e o surdo vai me entender? A resposta é não. Isso aí também é outro mito. Cada país tem a sua língua de sinais. E alguns países têm mais de uma língua de sinais. Pasmem! Pois é. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos várias línguas de sinais indígenas. Temos também a língua de sinais Sena, que são de regiões específicas do nosso Brasil. Mas a que é mais difundida, né, a mais conhecida, é a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Mas existem sim outras línguas de sinais aqui no Brasil. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a língua de sinais americana, a ASL, porque é inglês, né? Aí tudo trocado. Então, a ASL é a língua de sinais americana. Tem a língua de sinais francesa, a língua gestual portuguesa e por aí vai. Cada país tem a sua língua de sinais. Então, se você aprendeu Libras, mas quer conversar com o surdo lá dos Estados Unidos, se ele não souber Libras, provavelmente você vai ter que aprender língua de sinais americana, a ASL. Certo? Viu que é semelhante às línguas orais? Nós temos aqui a língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa e por aí vai. A Libras depende da língua oral? Mito também. Então, veja só. Para você entender, por exemplo, que a Libras não depende da língua oral. Aqui no Brasil, a Libras, a língua brasileira de sinais, ela, por assim dizer, ela descende da língua de sinais francesa e não da língua gestual portuguesa. Porque quem trouxe essa língua de forma mais sistematizada foi uma pessoa, um surdo de lá da França que veio aqui para o Brasil. A gente vai aprender mais detalhes mais na frente. Então, esse surdo francês veio para o Brasil para ensinar os surdos aqui. Então, com o passar do tempo, né, tendo como referência tanto a língua de sinais francesa como os sinais que os surdos já usavam comumente aqui, então daí, desse contato, dessa mistura, esse mix, surgiu a língua brasileira de sinais. É diferente da língua portuguesa. A língua portuguesa depende da língua de Portugal em contato com a língua
indígena com a língua africana e por aí vai, né? As pessoas que foram chegando aqui no país, mas tem como referência principal o português de Portugal. E assim, através do contato, nós fomos agregando, misturando, e assim surgiu o português, a língua portuguesa falada aqui no Brasil, o português brasileiro, né? Mas veja que é diferente. Língua portuguesa daqui do Brasil, ela veio a partir da língua oral português de Portugal. A língua de sinais do Brasil, a Libras, ela veio através da língua de sinais francesa. Interessante, né? Então, elas não dependem. Eu sei que às vezes a gente faz algum gesto e, por exemplo, esse joinha aqui, né? Pessoas ouvintes que nunca tiveram contato com Libras usam, então a gente pensa, então é tudo igual. Mas não é, tá? Grava isso aí. Libras é o alfabeto manual? O alfabeto manual, como vocês podem ver aqui, basicamente, né, aqui tem só algumas letrinhas, são as letras que a gente vai fazendo com a mão. A gente pode ver aqui ó, o A, o B, o C, o D, E e F. Mas isso aqui é o alfabeto manual? Vocês viram na primeira aula que eu fiz o meu nome, né? Raquel. Isso aqui é Libras? Então, na verdade, o alfabeto manual é considerado apenas um empréstimo linguístico. Por alguns autores, é considerado um empréstimo linguístico e não Libras. Por quê? Nós usamos a datilologia para, de certa forma, transcrever a língua oral. Por exemplo, Raquel. Aí eu vou transcrever. Raquel. Eu vou transformar a palavra, né, oral em algo visual. Mas vocês vão perceber que existem outros sinais, como a gente aprendeu na primeira aula. Bom dia. Se eu fosse usar o alfabeto manual, seria bom, daria um espaço, dia. Mas não é o caso, entendeu? É usado um sinal. Na verdade são dois, né? Bom, dia. Talvez você fique, mas aí a letra D. É porque realmente isso aconteceu devido ao contato, né, das pessoas surdas com a língua portuguesa. Olha só, a gente pode pensar assim, né? Aqui no Brasil nós falamos oficialmente a língua portuguesa, mas tem várias palavras de outros idiomas, né, que foram incorporados à língua portuguesa. Por exemplo, shopping. Eu consigo lembrar mais rápido de termos em inglês, né? Porque a gente não vive isolado. As pessoas surdas também não. Então, esse contato, né, vai tendo essa troca cultural. Mas a gente não vai conversar só letra por letra. Já pensou? Em pouco tempo, sua mão já estava lá toda desmazelada. Se você fosse falar, ó, se você fosse falar. Olha a demora. Não. E sua mão também não ia aguentar. Então, existem os sinais e o alfabeto manual ele é usado como uma forma de apoio, né? Quando a gente não sabe o sinal de alguma coisa, a gente diz, por exemplo, computador, qual é o nome? Aí eu faço computador. Qual é o nome? Qual é o sinal? Nome não. Qual é o sinal? Entendeu? Por exemplo, eu quero perguntar, né? A palavra é escola. Escola. Sinal, qual? Entendeu? Estou só tornando visual algo que eu falaria. E aí a pessoa vai me dar o sinal de escola. Calma que todos esses sinais vão estar lá salvos para que vocês possam assistir de novo. Então, Libras não é alfabeto manual. Embora nós usamos. Embora nós acaba que a gente usa muito, né? O alfabeto manual, mas não é só isso. Todos os surdos fazem leitura labial e sabem Libras? E essa. Quando você nasce, quando uma criança nasce, ela já nasce sabendo falar? Não, ela precisa aprender. Se essa criança vive aqui no Brasil e tem contatos, seus pais falam língua portuguesa, ele vai aprender a língua portuguesa.
Se esta mesma criança nasce nos Estados Unidos, digamos, o casal, a esposa está grávida, eles são brasileiros, falam língua portuguesa, mas eles se mudam para os Estados Unidos, a criança nasce lá. Provavelmente ela vai ser bilíngue, né? Ela vai aprender português e inglês, porque ela vai ter contato. Então, a língua é algo que é ensinado, é algo que a gente aprende. Então, os surdos, eles saberão a Libras se alguém ensinou para eles. Se eles tiveram contato, se eles foram expostos a essa língua. E a leitura labial também é algo que precisa ser aprendido. Então, assim, muita gente que faz leitura labial, antes eles ainda tinham algum vestígio auditivo. Então, eles conseguiam ouvir, com o tempo foram perdendo. Então, eles iam ouvindo e fazendo a associação, né, com o movimento da boca. E aí eles aprenderam a fazer a leitura labial. Mas é algo que precisa ser treinado. E nem todos os surdos conseguem fazer leitura labial. E nem todos os surdos sabem Libras e nem todos os surdos usam a Libras. Entendeu? Apenas quando eles são expostos a essa língua. A maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes. Então, muitos deles só têm contato com a Libras quando chegam na escola. Um pouquinho atrasado. Mas, você entenda que é uma língua e a gente precisa entrar em contato com ela para aprender. Eu vou deixar uma dica de vídeo para você entender como é essa questão da leitura labial. Tem uma surda que ela tem bastante representatividade aqui no Brasil, a Sueli Ramalho, e tem uma entrevista dela muito interessante e mostra como foi que ela aprendeu a fazer leitura labial e aprendeu a falar também. Mesmo sendo surda profunda, bilateral, neurosensorial, ou seja, ela não escuta nada de nenhum ouvido, entendeu? Mas ela conseguiu desenvolver. Vou deixar aqui, mas você vai ver que não é algo comum, assim, que é fácil e todos conseguem fazer. Não, é algo que precisa de treino, precisa de prática e de empenho. Então, nem todo surdo sabe Libras, nem todo surdo faz leitura labial, nem todo surdo consegue falar. Então, veja que existem várias divergências, né? É um grupo, mas dentro deles eles são diversos também, assim como toda a sociedade. Todos os surdos sabem ler e escrever. Mais um mito. Como eu falei no ponto 6, né? É uma língua, precisa ser aprendida. A língua portuguesa escrita também precisa ser aprendida. A gente aprende a ler e escrever ou quando o pai e a mãe nos estimula a fazer isso, ou quando a gente vai para a escola, né? No prezinho lá, aí tem aquelas atividades e a gente começa a desenhar, cobrir, colorir, e a gente vai adquirindo a escrita. No mesmo caso, a leitura. Então, as pessoas surdas, elas vão aprender a ler e a escrever se alguém ensinar. Aí talvez você esteja se perguntando, mas eles não frequentam a escola? Como é que eles não aprendem a ler e escrever? Então, esse é o problema. Quando a gente aprende língua inglesa na escola regular que eu digo, né? No ensino médio, no ensino fundamental, a gente consegue sair fluente, top das galáxias? Geralmente não, né? Geralmente a gente tem que procurar um ensino fora. Não estou dizendo que o ensino é ruim. É que a gente precisa ter mais contato, né, com aquele idioma, precisa se aprofundar para poder chegar à fluência. Mas a pessoa, para ler e escrever, ela precisa de um estudo sistemático. Só que nas escolas, as aulas de língua portuguesa, né, aquela que a gente aprende do começo, vai na faculdade, ainda tem que pagar língua portuguesa. Mas ela é feita pensando em pessoas ouvintes, tendo como base o que a gente ouve, a maneira como a gente fala. Mas se a pessoa surda não tem esse contato, né, com a língua falada, né, através da audição, então a maneira como é ensinado tem que ser uma maneira diferente. Tem que ensinar como se fosse uma segunda língua. Por exemplo, da mesma forma que a gente aprende inglês, a maneira como a gente aprende inglês é diferente da maneira que a gente aprende português. Então, para os surdos, eles aprendem naturalmente Libras, por quê? Ou língua de sinais, porque é algo que
sozinho ele pode ir captando as informações. Mas para aprender a língua portuguesa, tanto falada quanto escrita, ele não recebe esse estímulo auditivo. Então ele precisa de uma metodologia diferente para poder ele aprender essa outra língua. Então assim, quando você vai aprender a sua primeira língua, lá quando você é criancinha, né, que seus pais começam a falar com você e você vai aprendendo, e quando você quer aprender uma segunda língua, inglês, alemão, espanhol, são métodos diferentes. Então a pessoa surda também, ela, digamos que ela seja filha de pais surdos, o pai e a mãe é surdo e a criança também é surda. Então eles vão aprender, vão se comunicar sempre em língua de sinais. Para que ele aprenda a língua portuguesa escrita ou falar, enfim, ele vai precisar de uma metodologia diferente para aprender. Então, nas escolas, deveria ter um curso de língua portuguesa como segunda língua para os surdos. E aí vai pensar a língua de uma forma mais visual e não na forma oral, certo? Libras é uma linguagem não verbal. Quando a gente está na escola, a gente aprende, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal. E eu vou dar uma super dica. Linguagem verbal é aquela que envolve palavra. Linguagem não verbal não envolve a palavra. Por exemplo, um desenho. Um desenho é uma linguagem não verbal. Mas se tem um desenho e alguma palavra escrita, então nós temos uma linguagem não verbal e a linguagem verbal. Por exemplo, tem uma placa de proibido estacionar, mas embaixo está escrito proibido estacionar. Essa parte aqui que está escrita, que tem as palavras, é a linguagem verbal. O desenho é a linguagem não verbal. Existe essa confusão justamente pela parte visual, mas os sinais se referem a palavras. São a mesma coisa, é a mesma coisa que uma palavra. Então, por exemplo, quando eu faço bom dia, aqui ó, uma palavra, outra palavra. Boa tarde, uma palavra e outra palavra. Então, a Libras ou as línguas de sinais são linguagens verbais porque elas usam palavras. Então, você tem que entender que gesto e sinal são coisas diferentes. É verdade que alguns gestos acabaram sendo incorporados a Libras, mas nem todo gesto ele é usado como língua de sinais. Eu vou te dar um exemplo agora para você entender essa diferença entre gesto e sinal. Por exemplo, galinha. Se eu pedisse você, não sei se você sabe o sinal de galinha, às vezes você já pesquisou por aí, mas, por exemplo, caso você nunca tenha estudado, né, seja realmente sua primeira vez com contato, então, galinha, como é o sinal? Se eu quisesse fazer um gesto, por exemplo, assim, ó, eu não sei se galinha faz esse bico não, mas, então, aqui as pessoas geralmente usam para fazer uma galinha, né? Isso aqui é um gesto. Às vezes até ela dá uma ciscada. Faz um cocoricó. Mas e o sinal para galinha? É esse daqui, ó. Então, isso aqui é um gesto e isso aqui é um sinal. Então, isso aqui a pessoa vai inventando assim, dá um jeito de se comunicar ali na hora. Então, aqui eu posso fazer assim, outra pessoa que for imitar uma galinha, ela pode fazer de algo diferente, pode fazer de uma forma diferente. Mas se eu quiser usar o sinal, eu vou usar esse daqui. Algumas palavras vai ter uma variação, um sinal diferente com o mesmo significado, mas ele vai ter, ó, ele vai ter uma regra a obedecer. Eu vou ter que fazer aqui na testa com esse movimento aqui. Eu não posso fazer aqui. Aqui não significa galinha. Aqui também não. Se eu fizer aqui, aí sim é o sinal que se refere a galinha. Entendeu a diferença entre gesto e sinal? Tá bom? Nós vamos ver outros sinais também e você vai perceber que é totalmente diferente da nossa perspectiva, né? Quando a gente vai fazer uma mímica e do que é o sinal dentro da língua de sinais. Língua brasileira de sinais. Libras é ágrafa, ou seja, não tem escrita.
É outro mito. A Libras tem sim uma escrita. Ela ainda está em processo de desenvolvimento e a escrita que é mais comumente assim difundida é o sign writing, que é a escrita de sinais. Aqui, ó, vocês podem observar, temos uma frase em língua de sinais. Ela está escrita através do sistema sign writing. Então, esse primeiro sinal aqui, ó, lá, minha mão não chega lá. O primeiro de lá é esse aqui, ó. Curso. O segundo, básico de Libras. Então, viu que essa é a escrita de sinais. Curso básico, curso. Você vê como eu falo, né? Tem algumas variações. Geralmente eu faço curso com a mão, mas aí tá escrito que a mão é fechada. Curso básico de Libras. Mas não se assuste, nós estamos no curso básico. Então, nós não vamos nos aprofundar nisso agora no momento. Mas se você tiver curiosidade e aprender mais, eu posso te indicar vários textos e livros que vão te ajudar a desenvolver a escrita. Aprender a escrita de sinais, eu particularmente acho muito importante porque ajuda na memorização. Porque, por exemplo, eu te ensinei o sinal de bom dia. Mas aí, você viu o vídeo, fechou, foi fazer outra coisa. E aí você, como era o sinal de bom dia mesmo? Aí você vai mexer lá no celular ou ligar o computador para poder encontrar. Então, se você tiver escrito, usando, por exemplo, o sign writing, a escrita de sinais, você desenha e aqui estão representados, né, a mão, o movimento, o posicionamento com cada símbolozinho desse que você observa aí. Se você se aprofundar nisso, você vai ver que é muito interessante e ajuda bastante. Porque a gente escreve lá e quando a gente vai lá olhar rapidinho, facinho ali, nós temos um acesso àquele registro, né? E podemos nos lembrar. Ajuda muito na memorização de sinais. Fica aí a dica para você aprender. Então, vimos todos esses mitos. Tinha algum deles que você acreditava e descobriu agora que você estava enganado? Ou todos esses você já sabia que era um mito? Ou algum deles talvez você nem tinha pensado ainda, né? Então, eu acho muito importante nós termos em mente esses mitos, para a gente não sair por aí cometendo erros, nem transmitindo esses erros aí para frente. Então, olha só, eu queria dar uma super dica, esse livro da Audrey Gesser, Libras, que língua é essa? Esse livro ele é muito interessante e ela vem trazendo outros mitos, outras verdades a respeito do surdo e da surdez. É muito bom, é um livro curto, muito fácil de ler, mas você vai aprender muito, muito mesmo, vai esclarecer muita coisa. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, vai ajudar pra caramba, certo? Então, fica aí a dica. Então, vamos revisar aqui brevemente. Eu sei que essa aula foi um pouquinho mais longa, mas eu quero que você saia daqui pelo menos falando duas coisas. Primeiro, Libras é uma língua, assim como a língua portuguesa, inglesa, francesa e por aí vai. E segundo, não fala surdo, mudo nem mudinho. É pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva. Ou melhor ainda, pergunta o nome e se refere a ela pelo nome. Massa, né? Então, Libras tem escrita, Libras, língua de sinais. Cada país tem o seu, a do Brasil, a reconhecida através da lei. É a Libras, a língua brasileira de sinais. E nós temos muita coisa aí pela frente para aprender ainda. Certo? Muito obrigada e até a próxima aula.